Olá, meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da UFBA, faço parte do grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistência do CRH UFBA, e esse vídeo faz parte de uma série chamada Contexto Atual da Prática Odontológica. Agora nós teremos uma entrevista com a professora Graça Druck. Tá. Oi, nesse vídeo eu vou entrevistar a professora Graça Druck e eu começo pedindo que ela se apresente. Olá para todos, olá Lana, obrigada pela oportunidade. Eu sou Graça Druck, professora de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. Eu sou pesquisadora do Centro de Estudos, Pesquisas e Humanidades, o CRH da UFBA também, e pesquisadora do CNPq. E tenho pesquisado muita coisa, muitas temáticas dentro do campo da sociologia do trabalho. Obrigada. Esse vídeo está sendo dentro de uma série. Nos vídeos anteriores dessa série, foram apresentados dados quantitativos sobre o mercado de trabalho dos dentistas desde 1960 até os dias atuais. E a gente consegue localizar os primeiros estudos sobre assalariamento de dentistas e médicos desde os anos 70. Acontece que a gente sabe que de lá para cá existiram muitas transformações no mundo do trabalho. Você poderia explicar melhor essas transformações que aconteceram nesse último período? Sim, Lana. De fato, a partir dos anos 70, isso pensando no mundo todo, não só no Brasil, ocorreram muitas transformações no campo do trabalho, decorrentes aí de grandes processos, vamos dizer assim, né? O processo da chamada globalização, especialmente a globalização financeira, os processos de reestruturação produtiva que ocorreram também, que reorganizaram, né, a produção, os setores mais dinâmicos, os menos dinâmicos, implicando inclusive mudanças no campo da organização do trabalho, e a implantação de políticas de natureza neoliberal, né? Então, isso constituiu o que alguns autores chamam de um novo padrão de desenvolvimento capitalista, denominado pelo David Harvey, principalmente, de acumulação flexível. E esse processo ele trouxe alguns resultados, né, nesses anos todos, nessas décadas todas. Primeiro, um desemprego estrutural, ou seja, permanente, independentemente das conjunturas, né, que também pode aumentar a depender da recessão, do crescimento, etc., mas sim um desemprego estrutural, um aumento da informalidade. Isso vale para todo mundo, não é só no caso brasileiro. Um aumento da informalidade, né, o uso indiscriminado da terceirização, uma nova legislação do trabalho e social, com perdas de direitos em geral, ou seja, sinteticamente, o que se viu nessas décadas foi uma regressão social no mundo todo, inclusive naqueles países mais desenvolvidos, com uma crise dos estados de bem-estar social, né? E aumento do empobrecimento e da desigualdade social em todo o mundo, né? O que a obra do Piketty, Thomas Piketty, o francês, mostrou, né? Como aumentou o nível de desigualdade no mundo inteiro. E isso tem a ver com um processo de mercantilização quase que absoluta, né, que a sociedade sofreu, transformando, inclusive, bens públicos em bens privados, né? Também chamada de acumulação por espoliação pelo David Harvey. Então, eu diria que, mais recentemente, há também, dentro desse quadro mais geral, a combinação de dois grandes movimentos. De um lado, as mudanças na legislação trabalhista, com as reformas trabalhistas que vêm ocorrendo no mundo todo, a exemplo da que nós tivemos aqui no Brasil de 2017. Então, isso por um lado, né? Em que o objetivo fundamental foi retirar ou diminuir a regulação do Estado, os limites que o Estado pode pôr às relações de trabalho. E, de outro lado, outro movimento, que também tem tido resultados bastante preocupantes, né, para o campo do trabalho,
que é o uso de tecnologias de informação e comunicação. Essa quarta revolução tecnológica, né, que alguns chamam, que está dando origem ao que os autores chamam de uberização. E a uberização aí, porque a origem do nome tem a ver com a Uber, mas é um processo de uso de tecnologias de informação através dos aplicativos, que alguns autores chamam de economia dos aplicativos, né? Em que se criou um verdadeiro proletariado digital, como diz Ricardo Antunes, né? Em que se nega a relação de trabalho, é negada a relação de emprego e de trabalho, ou seja, todos os trabalhadores que trabalham nas plataformas digitais não são considerados enquanto tais, não são considerados como trabalhadores, né? Eles são definidos como prestadores de serviços, né? Em que o aplicativo só teria a função de intermediar uma relação entre quem presta e quem usa o serviço. Na realidade, oculta uma relação de trabalho e uma relação de violenta exploração, como as pesquisas vêm demonstrando aqui no Brasil e no mundo todo, né? Então, é um processo de precarização em que os trabalhadores se negam à condição de assalariamento a eles, embora lhes seja um assalariamento disfarçado, né? E se imputa a eles a condição de autônomos. É muito interessante porque a sua tese, que deu origem ao teu livro sobre o trabalho dos dentistas, tinha como subtítulo Autonomia ou Assalariamento Precário, né? A questão do estudo que tu fez sobre o trabalho dos dentistas. E essa questão está de volta agora a todo vapor, né? Nessa condição aí daqueles que estão trabalhando nas plataformas digitais, que não são só os entregadores, são todas as profissões, inclusive na área de saúde, né? Médicos, enfermeiros, não sei se tem já dentistas, mas imagino que sim, né? Advogados, arquitetos, ou seja, são plataformas que têm o mesmo tipo de lógica de funcionamento, né? E é interessante observar, só para concluir, que o que dá uma certa sustentação ideológica a esse tipo de condição, tanto da retirada de direitos pelas reformas trabalhistas, porque a justificativa da reforma trabalhista é que o trabalhador não precisa mais de tanta proteção, não precisa mais da proteção do direito do trabalho, eles agora não são mais hipossuficientes, né? Eles não são mais desiguais, eles podem ser tratados no mesmo nível, como autônomos ou como empresários de si mesmos, né? Isso, de um lado, a retirada de direitos pelas reformas trabalhistas, a retirada da proteção do Estado. E, de outro, as tecnologias de informação que também negam essa proteção e espalham, né, e divulgam, propagam como ideologia dessa nova condição de trabalho o empreendedorismo, né? Então, os trabalhadores deixam de ser trabalhadores porque são empreendedores, empresários de si mesmos. O que a gente está vendo como resultado disso, e a última greve do 1º de julho desse ano mostrou, dos entregadores de aplicativos, é que as condições são as mais precárias possíveis, né? E eles se tornaram, inclusive, atividades essenciais durante a pandemia, expostos, inclusive, à contaminação, com riscos de todo tipo, que eles já tinham de acidentes, inclusive de mortes, sem ninguém se responsabilizar por eles, nem o Estado, nem a empresa, nem ninguém, né? Ficaram ao Deus dará, vamos dizer assim. Então, uma condição de uma precariedade extrema, né? Que esse tipo de nova relação de trabalho coloca. Obrigada. Eu queria agora discutir um conceito com maior profundidade, que é o conceito da precarização social do trabalho. Sim, esse conceito tem como origem, a origem do debate conceitual mais recente, vamos dizer assim, da precarização moderna do trabalho, na França, do seu ponto de vista do debate acadêmico e, inclusive, do seu ponto de vista dos termos da regulação e da legislação trabalhista lá, o que é precário e o que não é, né? E a partir do debate, do diálogo com autores franceses, eu desenvolvi também aqui pesquisas, tanto pesquisas que mostrassem como que os autores que trabalham sobre a precarização no Brasil, né, através de estudos empíricos,
que tipo de conceito, que tipo de formulação eles tinham, que concepção eles tinham de precarização, né? Quais foram as dimensões que a precarização do trabalho no Brasil assumiu, reveladas aí por esses estudos empíricos, né? Então, o que eu posso dizer sinteticamente a partir dessas pesquisas, que na realidade nós estamos vivendo um processo de precarização social do trabalho, que é um processo que é econômico, que é social, que é político, ou seja, ele tem essas dimensões, e a precarização se tornou, vamos dizer assim, o centro da dinâmica, ou da nova dinâmica desse padrão de desenvolvimento do capitalismo, que é a acumulação flexível, né? E isso no mundo todo, né? Eu gosto muito de uma formulação de um autor francês, um sociólogo, Pierre Bourdieu, em que ele diz que a precarização, na realidade, se transformou num regime político, inscrita num modo de dominação de tipo novo, fundado na instituição de uma situação generalizada e permanente de insegurança, visando obrigar os trabalhadores à submissão e à aceitação da exploração. Então, esse elemento, Bourdieu vai dizer que a precariedade e a precarização estão por toda parte, né? Elas se disseminam de várias formas, mas um dos elementos centrais é essa instabilidade, essa insegurança que os trabalhadores vivem nas suas condições de trabalho, né? E, nesse sentido, a precarização atual, ela tem uma configuração histórica própria, né? Porque se nós formos pensar, do ponto de vista conceitual, a precariedade é um elemento estrutural do capitalismo. Ela está presente desde os primórdios do capitalismo, né? A precariedade nas condições de trabalho, nas condições de saúde, nas formas de inserção, dos contratos, tá? Desde a Revolução Industrial, né? Mas essa precariedade, que é estrutural, ela foi se transformando historicamente, ela foi se reconfigurando, né? Em cada momento histórico, devido a um conjunto de fatores. Então, inclusive da própria luta dos trabalhadores na sua defesa, né? Da defesa das suas condições de vida e de trabalho. Então, essa precarização social é uma nova configuração da precariedade, quer dizer, é um processo em que, primeiro, é um movimento, né, a ideia de precarização como um movimento que tem regressão, mas não exatamente ao que era antes, porque traz elementos do que era antes, mas também elementos novos, né? O exemplo que eu dei dos entregadores de aplicativos, quer dizer, tem uma novidade enorme, que é a tecnologia de informação, e, ao mesmo tempo, condições de trabalho que são condições que são similares aos tempos da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, né? 15 horas de trabalho por dia, nenhuma garantia de legislação e assim por diante. Então, a precarização social ela tem essa característica, né? Esse tipo de regressão social. Então, ela é, na realidade, essa precarização que nós estamos discutindo, desse momento, ela é uma metamorfose, vamos dizer assim, né? Mais uma metamorfose da precariedade. E no campo empírico, ela se mostra também multifacetada. Nós vamos encontrar diferentes dimensões da precarização do trabalho, né? Então, nós vamos ver a vulnerabilidade nas formas de inserção, nos contratos, na informalidade, nas relações sem contrato, né? Ou seja, uma precarização muito grande dos vínculos, que, por exemplo, a legislação trabalhista atual tornou legal, né? Uma intensificação do trabalho muito grande, com maiores jornadas, né? Com condições de trabalho piores, com formas de assédio moral, né? A gestão pelo medo, a pressão, né? Dentro do ambiente de trabalho, é uma coisa que se generalizou. Uma insegurança no âmbito das condições de trabalho que tem levado a uma situação problemática do seu ponto de vista da saúde do trabalhador, com um grau de adoecimento muito grande, com um número de acidentes de trabalho muito grande, né? Uma perda da identidade coletiva, né?
esse caso dos trabalhadores, entregadores de aplicativos, né, ou do trabalho remoto, por exemplo, que nós estamos agora submetidos também na universidade, né? O trabalho remoto, eu estou conversando aqui da minha casa, tu está aí na tua casa, nós temos e não temos, né? Nós temos uma relação histórica passada de trabalho juntas, né? De pesquisa juntas, mas agora eu estou sem nenhum contato contigo, eu não tenho, né, essa vivência, eu não estou coletivamente participando, né? Nenhum de nós está, quer dizer, é uma situação muito complicada, né? Então, essa construção da identidade coletiva, ela também é alterada, né? E uma fragilização muito grande do campo da organização dos trabalhadores, da organização coletiva, dos sindicatos. Tem uma dispersão muito grande das formas de organização, principalmente dos sindicatos, uma precarização, inclusive, das formas de atuação dos sindicatos, também legalizadas pela reforma trabalhista, por exemplo, né, que tirou o poder dos sindicatos, que vetou, né, que criou dificuldades do ponto de vista da arrecadação financeira, por exemplo, dos sindicatos, ou seja, uma situação muito evidente, né, que a precarização traz, de piora em todos os níveis. E, por fim, a última dimensão, mas não a menos importante, talvez a mais importante delas, é que, nesse processo mais geral de precarização social do trabalho, se coloca em questão a existência do próprio direito do trabalho. O direito do trabalho passa a ser questionado ou passa a ser atacado no sentido de que ele não é mais necessário. Porque, veja, o que justifica a existência do campo do direito do trabalho é o reconhecimento, inclusive pela sociedade capitalista, que o direito do trabalho surge enquanto uma área do direito dentro do capitalismo, né, como fruto do próprio desenvolvimento do capitalismo. E o surgimento do direito do trabalho é o surgimento justificado pelo reconhecimento da assimetria, da desigualdade que existe entre capital e trabalho, entre os empregadores e os empregados, né? A desigualdade é muito grande, o poder que os empregadores têm é muito maior. Eles podem demitir, eles podem empregar, eles podem fechar a empresa, enfim, eles podem fazer o que eles querem na realidade, né? O limite está dado pela legislação. Quando essa legislação vai sendo reduzida, nem esse limite existe. Então, hoje, a justificativa dentro da reforma trabalhista brasileira, por exemplo, era que os trabalhadores não têm mais essa desigualdade. Eles se qualificaram, os empresários se modernizaram, estão mais democráticos e, portanto, teria acabado essa hipossuficiência, né, que revela essa desigualdade. Daí o fim do direito do trabalho, que é o que as reformas estão tentando fazer de todas as formas, dentre elas a própria reforma trabalhista. Tem outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque nós temos muitos estudos nas últimas décadas sobre o fenômeno da terceirização. O que os estudos sobre esse tema nos mostraram? Olha, realmente tem muito estudo, especialmente sobre terceirização, especialmente no setor privado, né? E o que a gente viu é que a terceirização, embora ela exista desde os primórdios também do capitalismo, mas ela, enquanto forma de gestão e de organização do trabalho, ela adquiriu uma centralidade muito grande no contexto dessas reestruturações produtivas que nós vimos lá desde os anos 70. Né? Por quê? Porque ela deixou de ser um recurso secundário, acessório, que as instituições, as empresas usavam, e passou a ser um recurso central dentro da dinâmica da reestruturação. Né? Isso tem muito a ver com a inspiração aí que o modelo japonês trouxe, quer dizer, o modelo japonês, chamado toyotismo, ele se generalizou, né? Ele se ocidentalizou e foi sendo implementado em todos os segmentos, em todos os setores. E um dos elementos fundamentais do toyotismo, ou do modelo japonês, é a terceirização. Né? A terceirização aqui entendida sinônimo de subcontratação. Então, as redes de subcontratação são parte desse modelo de organização e de gestão do trabalho. E ela foi assumindo uma centralidade muito grande e se proliferou para absolutamente todas as atividades, né? No setor público, no setor privado, na indústria, no comércio, no serviço, absolutamente todas as atividades.
Isso as pesquisas mostram, né? Têm revelado. E ela também é, além de ser originada aí do próprio modelo japonês que se disseminou, ela também atende, de certa forma, eu diria, num aspecto muito importante aí do que se concebe como neoliberalismo, ela atende de forma muito exemplar o que os autores franceses Ladador e Laval chamam de uma nova racionalidade, né, neoliberal. Por quê? Porque a ideia de que essa nova racionalidade é que o capitalismo, sob a hegemonia neoliberal, leva a uma radicalização extrema, a mercantilização de tudo. E essa mercantilização, ela é importante no sentido de que ela busca ser absoluta, e para ser absoluta ela precisa negar qualquer limite, qualquer direito, né, estabelecido. Então, o uso da exploração do trabalho sem limites, né, sem controle ou sem regulação, é um objetivo que está posto aí dentro dessa lógica ou dessa racionalidade neoliberal. E a terceirização, ela cumpre muito esse papel, né? As pesquisas todas vêm revelando que a terceirização é uma das principais formas de precarização do trabalho. Porque o objetivo que motiva as empresas ou outras instituições a aderirem à terceirização é, em primeiro lugar, se desvencilhar dos custos trabalhistas. Por quê? Porque quando eu contrato uma empresa para desenvolver uma atividade, né, aquela empresa que vai ficar responsável por contratar trabalhadores e, portanto, dar conta da sua remuneração, inclusive do custo trabalhista que ele tem. Então, e a minha relação, enquanto empresa que contratou, com aquelas empresas contratadas, é uma relação apenas comercial, ela não está, portanto, subordinada ao direito do trabalho. Então, a empresa que contratou, ela se exime de qualquer direito trabalhista nessa relação de triangulação, né, que passa a existir com a terceirização. Então, e é muito evidente também que as empresas que são contratadas, essas empresas chamadas de prestadoras de serviços, elas são contratadas e em geral, oferecem, na concorrência entre elas, né, aquela que oferece um custo mais baixo é a que é aceita dentro da concorrência, e para garantir que esse custo mais baixo de fato se efetive, o que ela faz? Ela comprime, né, ela pressiona o custo dos trabalhadores, e isso leva a um padrão salarial mais baixo e leva, por exemplo, a uma cultura de desrespeito aos direitos trabalhistas, né? Então, ou seja, é um processo, né, permanente, que eu diria, de precarização do trabalho, né? Então, nós temos várias modalidades que também são reveladas, né, de terceirização, né? Tem as empresas prestadoras de serviços, que são as empresas propriamente ditas, né, com cara de empresa. Mas tem as cooperativas, tem ONGs, né? As empresas do eu sozinho, que eu chamo, que é aquele caso que está muito recorrente, inclusive na área de saúde, né? Tanto cooperativas como a pejotização. A pejotização é o quê? Quer dizer, o trabalhador tinha uma relação de trabalho, no entanto, ele é motivado, incentivado a abrir ele mesmo uma empresa, portanto, um CNPJ, né, como pessoa jurídica, e quando ele vai fazer o trabalho para aquela empresa que está contratando, ele está sendo contratado como empresa e não como trabalhador. Então, esse processo gera, por exemplo, a negação de qualquer proteção social e trabalhista, né, porque seria uma relação de empresa com empresa, né? Só que, em geral, a empresa do eu sozinho, né? Ele só tem um CNPJ e vai fazer o serviço para aquela empresa. Então, eu diria que nos últimos 25 anos, pelo menos, né, as pesquisas sobre terceirização no Brasil e no mundo, né, mostram que os trabalhadores terceirizados são, em geral, muito mais precarizados do que os demais trabalhadores, né? Eles são os que recebem menos, eles são os que têm maiores jornadas de trabalho, né? Eles são os que têm menos direitos e benefícios,
eles são os mais instáveis, têm maior rotatividade de trabalho, eles são os que se acidentam e morrem mais, né? E é um segmento que cresce proporcionalmente muito mais do que em outras atividades que não são terceirizadas, né? Então, como a gente teve um crescimento muito grande do setor de serviços no mercado de trabalho no mundo e no Brasil, dentro dele está exatamente a terceirização, né? E ainda uma situação em que, decorrente de tudo isso, os trabalhadores também perdem muito do seu ponto de vista da sua capacidade de organização sindical, né? Porque tu tem uma dispersão sindical muito grande com a terceirização, né? E isso enfraquece efetivamente os trabalhadores. A gente pesquisou mais recentemente o caso das trabalhadoras, principalmente, terceirizadas da UFBA, e foi muito revelador esse quadro aí que eu estou falando, que é geral, quer dizer, como é que isso se pronuncia, né? Se expressa nas universidades públicas, nas universidades federais. Então, o que a gente viu? Que aquelas empresas que monopolizam os serviços de limpeza, de vigilância, de portaria, de manutenção, principalmente esses setores, mas tem também terceirização nas atividades administrativas, né? Passaram a ter um poder, inclusive, frente às próprias universidades, né? Muito grande, porque essas empresas, primeiro, embora seja um serviço considerado como acessório, mas é um serviço necessário e indispensável. Nenhuma empresa, nenhuma instituição, nenhuma universidade funciona sem portaria, sem vigilância e sem limpeza, por exemplo, e sem manutenção, né? Então, a gente já viu isso várias vezes na UFA, quando houve greves desses segmentos, em que a universidade não pôde funcionar, teve até que fechar, né, por conta da falta desse tipo de trabalho. Então, há uma situação, né, de uma condição de precariedade, uma cultura, vamos dizer assim, de desrespeito aos direitos dentro dessas empresas do serviço público enorme. Então, a gente encontrou trabalhadores com 10 anos ou 20 anos de trabalho na UFBA, passando por 10, 11 empresas, porque tem uma rotatividade também das empresas, né? Então, os trabalhadores ficam, só trocam os crachás, mas as empresas se alteram e, como não completam um ano, eles não tiram férias. Então, a gente encontrou trabalhadores com 10 anos, 20 anos, sem ter tirado férias, né? Porque foram alterando as empresas a qual ele participava. E isso vamos dizer assim, os indicadores que as pesquisas mostram são muito, muito fortes, muito evidentes, né? Eu terminaria chamando a atenção de um último dado que eu vi em matérias recentes aí por conta da pandemia, que foi uma pesquisa que foi realizada no Hospital das Clínicas em São Paulo sobre o grau de contaminação dos trabalhadores. E a pesquisa revelou o seguinte, que entre os médicos que estavam nas UTIs, tendo, portanto, contato direto, né, com os doentes que estão sendo assistidos, aí, contaminados pelo coronavírus, 6% foram infectados. Enquanto que, entre os funcionários terceirizados da área de limpeza, lavanderia e segurança, 45% foram contaminados, ou seja, contraíram o vírus. Então, isso nos dá uma ideia muito forte do grau de precarização que esses trabalhadores sofrem, e que agora, inclusive na pandemia, se tornaram atividades essenciais também. Boa parte das atividades essenciais que não puderam parar, né, inclusive na área de saúde, são atividades terceirizadas, né, atividades terceirizadas, e nessas condições de precarização. Então, é isso, em geral, que as pesquisas têm demonstrado, né, nos estudos que têm sido feitos aí no Brasil e no mundo. Tá certo. Graça, foi ótimo poder contar com sua participação aqui. Agradeço muito a sua contribuição. Em outros momentos, vou convidar novamente para a gente continuar conversando. Então, agradeço. Tá legal, Lana. Eu que agradeço, viu, o convite, fico à disposição aí quando for necessário, quando eu puder contribuir, principalmente porque nós estamos num momento agora muito difícil no país,
não só da pandemia, mas pelo governo atual que nós temos, e que acabou de encaminhar ao Congresso Nacional, né, semana passada, a proposta de uma emenda constitucional da reforma administrativa. E isso tem gravíssimas implicações sobre o serviço público, sobre a saúde pública, sobre as universidades, né? Então, esse é um debate que está posto aí, necessário, que todos nós vamos ser atingidos, que temos que fazê-lo para impedir que essa reforma, inclusive, de fato, seja aprovada, né? Porque, se for aprovada, é a extinção do funcionário público estatutário, como a gente conhece, com estabilidade para garantir a continuidade dos serviços públicos e assim por diante. Então, acho que é um debate extremamente importante para todos nós da universidade, de todas as áreas, né, inclusive da área de vocês, que é a área de saúde. Tá bom. E obrigada pela oportunidade. Obrigada.